Vamos direto com a nossa entrevista hoje, falando sobre direito previdenciário. A gente está recebendo aqui sempre, né, a doutora Gleiciele Vilela para a gente falar sobre direito previdenciário. Alguns temas já foram abordados e o tema de hoje é pensão por morte. Há muitas dúvidas ainda, existem muitas dúvidas quanto a esse assunto, as pessoas ficam sem entender como solicitar, de que forma, né, buscar esse direito. E a doutora, que é especialista em direito previdenciário, vem para conversar com a gente mais uma vez. Doutora Gleiciele, um prazer recebê-la aqui no Jornal A Voz do Povo para estar ajudando a comunidade, né, quanto a esse tema aí que gera realmente muitas dúvidas. Boa tarde, Jota. O prazer é todo meu de estar aqui participando mais uma vez do Jornal A Voz do Povo. A pensão por morte, ele é um benefício destinado aos dependentes do segurado. Né? Então, ao cônjuge, né? Ao companheiro, aos filhos, também aos pais e também, na última hipótese, a um irmão. Doutor, isso ajuda muito, né? Às vezes há ali uma dependência realmente econômica, a esposas ou até mesmo, não só a esposa, mas também o marido, né? Porque hoje Sim. a gente tem o caso da mulher ser a provedora da casa, às vezes tem uma condição melhor, isso existe, né? Muita gente acha que é só a mulher que acaba recebendo, mas tem essa questão econômica. Explica pra gente um pouco sobre essas regras. Resumidamente, é bem complexo, mas quem tem direito e de que forma, né, quando infelizmente a gente perde esse ente querido, buscar o benefício? Olha, o benefício da pensão por morte é destinado, como eu já havia falado, aos dependentes, né? Sim. Para que tenha direito a esse benefício, a pessoa falecida tem que ter pelo menos 18 contribuições e estar na qualidade de segurado. Ou seja, ele poderia estar trabalhando, recebendo aposentadoria ou mesmo desempregado no período de graça de 12 meses. Para ter direito também, esse benefício, o companheiro ou a companheira, ela tem que comprovar a união estável, né? Como comprovar essa união estável? Através de documentos, por exemplo, nota de farmácia, ficha de hospital, que direciona o mesmo endereço, ou até mesmo certidão de nascimento de filhos, fotos do casal, dentre outros. Doutor, é muito importante citar isso, que até em outros benefícios previdenciários, essa questão de estarem juntos, a união estável. Algumas pessoas têm muita dificuldade. Olha, eu vivi anos e anos com o meu companheiro, com a minha companheira, mas a gente nunca casou oficialmente. Não precisa, né? Estando junto ali, tendo como comprovar, as regras se aplicam da mesma forma que uma pessoa casada oficialmente aí no cartório. Sim, deve comprovar. É interessante também porque em meados de 1980, 1992, já tive casos que a pessoa foi casada somente no religioso. Tem validação? Tem sim. Esse casamento religioso ele tem validação para dar entrada na pensão por morte. E se você convive em união estável, é importante sempre estar tirando uma foto, né, junto com o companheiro, ter meios de provar essa união para dar entrada nesse benefício. É importante também falar dos prazos, né? Sim. Para dar entrada no benefício. Qual o prazo que eu posso requerer esse benefício da pensão por morte? Olha, 180 dias para os filhos menores, né? Ou seja, até 16 anos encaixa esse prazo de 180 dias e de 90 dias para os demais dependentes, cônjuge, companheiro, pai, irmão. E se passar esse prazo, o que acontece, né? Então, se a pessoa ela deixou de dar entrada nesse período estipulado em lei, ela pode sim requerer o benefício, porém, ela não vai receber a pensão por morte da data do óbito. Ela vai receber da data do requerimento em diante. Ou seja, se ela não der entrada dentro do prazo estipulado, ela vai perder um valor que seria muito importante, até mesmo para arcar com as despesas, né, que teve do velório. E se a pessoa tivesse doente também, se ela tivesse alguma despesa com hospital, farmácia, é um valor significativo que ela poderia perder. Doutor, é importante, você disse aí da questão de dependentes. Então quer dizer que não são apenas os filhos e os companheiros que recebem essa pensão por morte. Por acaso, se aquela pessoa mantinha a questão de alimentação a alguém na sua casa, também se enquadra nesse sentido? Explica pra gente. Sim.
Temos 3 linhas de dependentes, né, dentro da pensão por morte. A primeira linha encaixa cônjuge, companheiro e é importante também, muitas pessoas não sabem, mas tem uma modalidade em que mesmo que eu seja divorciada, exemplo, tá? Vou deixar bem claro que é um exemplo. Mesmo que eu seja divorciada do meu companheiro, né? E o meu companheiro mantém uma pensão alimentícia determinada de forma judicial, eu também tenho o direito de requerer essa pensão por morte. Na segunda linha, se encontra os pais, ou seja, se a pessoa ela ainda morava junto com os pais, se os pais dependiam dessa pessoa e tem como comprovar, os pais também têm direito. E na terceira linha, os irmãos, ou seja, o João, né, ele não tem mais pai nem mãe vivo, não foi casado, não tem filhos, e ele tem ali um irmão que mora junto com ele na mesma casa e depende financeiramente dele. Esse irmão ele tem direito de requerer, sim, a pensão por morte. Quanto à pensão por morte destinada aos filhos, ela vai ser paga somente até 21 anos de idade. Ah, mas eu ainda faço faculdade, completei os 21 anos de idade, recebo pensão por morte, não quero que corte porque eu faço faculdade, ou estudo, né? Ou sou vários outros aspectos. O INSS, para ele não interessa se você faz faculdade, se você ainda estuda. Você completou 21 anos de idade, né, filho, né, completou 21 anos de idade, recebendo a pensão por morte, na data do aniversário, automaticamente vai ser cortada. É automático, né? Não tem nem aquela questão do recurso, né? Não Já tem. corta imediatamente. Sim. E os companheiros, doutora? Qual é a regra? Porque tivemos mudanças aí com a reforma da Previdência. Como é que funciona? Uma moça jovem, por exemplo, uma mulher jovem ali, só a título de exemplo, 25, 30 anos, acaba perdendo o marido. Dá também pra gente uns exemplos de mais velhas, né? O marido falece ali, a mulher tem 50, 45, 50 anos. Como é que é esse pagamento? E fala pra gente também o valor, para tirar uma dúvida, são 2 perguntas em uma só, mas assim, é o valor que a pessoa recebia como empregado, é um salário mínimo, e em relação aos valores, como é que funciona? Em relação aos valores, efetuado um cálculo, né? Por isso que é importante a ajuda de um especialista, porque quando vamos dar entrada na aposentadoria, na pensão por morte da pessoa, é feito um cálculo e não tem como falar um valor X, porque depende muito do valor da carteira daquela pessoa. Sim. Ou seja, o João recebe R$3.000 mensal. O Pedro já recebe um salário, então difere, entendeu? Sim. Tudo vai depender do cálculo. Acredito que você deve ter perguntado da questão dos anos que a pessoa vai receber, né? Muitas pessoas me perguntam, para a companheira, para a viúva, né? A pensão por morte, ela é vitalícia? Depende muito. Por quê? Se a mulher, a viúva, for menor de 22 anos, ela vai receber 3 anos somente de pensão por morte. Se for entre 22 anos e 27 anos de idade, ela vai receber somente 6 anos de pensão por morte. E se for entre 28 e 30 anos, vai receber somente 10 anos de pensão por morte. Entre 31 anos e 41 anos de idade, recebe 15 anos de pensão por morte. Entre 42 e 44 anos de idade, recebe 20 anos de pensão por morte. E se tiver 45 anos ou mais, é vitalícia, recebe para a vida toda. Sim. Seria uma forma dos mais jovens, né? É um período de adaptação até a pessoa conseguir, né, o próprio se sustento. Reerguer, né? Procurar ali um trabalho. É importante salientar também que já teve muitos casos assim no meu escritório. Por exemplo, a pessoa perde o esposo. Eu já tive 2 casos de idosas que ela perdeu o esposo com mais de 55 anos, ou seja, ela já estava aposentada, é um caso rural. E ela recebia essa pensão por morte. Anualmente, ou pode acontecer de 10 em 10 anos, não tem um prazo estipulado. O INSS, ele pode pedir documentos
para essa pessoa comprovar que ela ainda esteja dependente, né? Uma manutenção do benefício dessa pensão por morte. Sim. O INSS pede que ela apresente novamente a certidão de óbito do esposo. Então, se acontecer isso com você, não se desespere. Lá na diligência fala que se não apresentar, né, o benefício pode até ser cortado. Mas apresentando toda a documentação, você consegue manter o seu benefício aí da pensão por morte. Doutora, acredito que muitos têm essa dúvida. Por exemplo, falece ali e tem mais de um dependente na casa, tem os filhos, tem a viúva, por exemplo. Como é que é essa divisão? É um valor dividido para todos ou cada um recebe uma pensão? Como é que funciona isso? Recebe somente uma pensão e essa pensão ela é rateada. Sim. Ou seja, tem casos que o pai vive um casamento, mas tem filhos em outro casamento. Ou seja, essa pensão por morte é rateada e pago em contas diferentes. Divide para todos, Sim, né? sim. Então, mesmo que esses filhos não morem mais ali na casa, né? Sim. Tem divide. muitas pessoas que pensam, eu vou receber uma pensão por morte, minha mãe outra. Não, não é assim, né? Há o rateamento e você recebe, por exemplo, um salário, divide para 3, 4 pessoas, se for necessário, né? Doutor, é muito difícil, agora saindo ali daquele casamento mesmo tradicional, registrado, é muito difícil na questão da união estável, é um processo muito difícil de se lidar para conseguir essa pensão por morte, apenas pessoas que vivem juntas? Olha, depende. Se for um casal que eles tiram fotos, que eles têm como comprovar, que tem filhos menores, facilita bastante, é mais fácil. Tem um caso que é de 2 senhores, né? Eles conviviam em união estável, ela faleceu e ele requereu a pensão. Só que o INSS não concedeu o benefício, por quê? Eles não tinham foto juntos, não faziam que eles pagavam à vista, não pegavam notas de farmácia, por exemplo, então fica mais difícil de comprovar. É impossível? Não. Tem também como fazer uma declaração pública dos vizinhos, né? Falando, olha, eles conviviam realmente em união estável, daria até para levar esses vizinhos também como testemunha em audiência judicial. Você que está nos acompanhando agora, nós estamos recebendo aqui a doutora Gleiciele Vilela para a gente falar sobre pensão por morte, mais um benefício previdenciário, a gente trazendo essas informações aqui para você, né? Rotineiramente agora a doutora está vindo aqui até o jornal para falar de diversos assuntos relacionados ao INSS, à Previdência Social. Doutor, o primeiro passo então, infelizmente aquele momento de dor ali, provavelmente a pessoa leva um tempinho, mas o ideal é quando acontece o falecimento já buscar o mais rápido possível, né? Sim. Eu já vi casos que a família fica assim muito triste, né, com o acontecido, mas é importante que mesmo assim diante da tristeza, né, que no momento de melhora seu, que você esteja bem, você vá assim procurar os seus direitos. Por quê? Porque senão acaba perdendo, né, um valor significativo da data do óbito. Você vai receber somente da data da entrada do requerimento. Se o viúvo ou a viúva é aposentado, ele pode acumular a pensão por morte com a aposentadoria? Sim, pode acumular. Você pode receber a pensão por morte e a aposentadoria. Não vem automaticamente na mesma conta, né? Vem um cartão magnético separado, você vai ao banco, recebe o primeiro pagamento nesse cartão magnético, do segundo pagamento em diante, você pede, né, ao gerente do banco ou ao funcionário do banco, se você tiver uma conta que seja conta corrente, não pode ser conta poupança ou outra. Se você tiver uma conta corrente, você pede para fazer a junção dos benefícios numa mesma conta. E mais uma vez ressaltando, né, doutor, é muito importante procurar um profissional, nesse caso que é tão complexo, que precisa de análise para cálculo, é importante ter um advogado junto para que não entre ali e acabe perdendo por falta de procedimentos corretos, né? Até mesmo quando nós vamos dar entrada no próprio site do INSS, tem uma série de perguntas, né? Tem um requerimento que a gente faz, que a gente preenche, e é muito importante ter conhecimentos jurídicos para preencher esse requerimento. Já vi pessoas que elas perderam valores significativos por não conseguir preencher esse requerimento, ou também preencher de forma errada.
Doutora, nesse caso de pensão por morte, não tem aquela questão de cálculo, né, dentro de casa, de renda, per capita, nada disso, né? Não tem nenhum problema. Se o falecido, ele tiver as 18 contribuições, estiver na qualidade de segurado ou no período de graça, já é um direito da família de requerer esse benefício. Não importa a renda, pode ser uma pessoa com uma situação financeira muito boa, que mesmo assim ela vai estar recebendo essa pensão por morte. A gente ouve muito falar essa questão de período de graça, doutor. O que é o período de graça? O período de graça é quando o trabalhador ele sai do emprego, né? Ou então ele para de contribuir e fica por um período de 12 meses, por exemplo, desempregado. Dentro desses 12 meses, ele ainda está assegurado, ele ainda pode ir lá no INSS e requerer um benefício. É importante salientar também, eu recebo muitas perguntas relacionadas a isso no meu escritório. Eu recebo uma pensão por morte e quero me casar novamente. Só que eu ouvi falar que se eu casar novamente, eu vou perder a minha pensão por morte. Perco, doutora? Não, não perde. Se você se casar novamente, você não perde a sua pensão por morte. Você vai continuar recebendo a pensão por morte. Tem uma única hipótese que você vai ter que optar. Ou seja, se você casou novamente, estava recebendo a pensão por morte, e seu atual marido também faleceu, e você também, né, poderia estar fazendo o requerimento da pensão por morte, você vai analisar qual que é mais vantajosa, né? Se meu esposo tinha uma média salarial de R$5.000, meu antigo esposo, e o atual que faleceu tinha uma média salarial de R$10.000, ou seja, eu vou optar pelaquela, né, da maior média salarial. Então, é só essa opção. Mas se você recebe uma pensão por morte e quiser se casar novamente, você pode se casar tranquilamente, sem medo. Muito azar também, né, doutora? Casar 2 vezes, os 2 maridos falecerem também, né? Doutora, em relação a essa questão da aposentadoria, a pessoa que está ali, infelizmente, não conseguiu nenhum trabalho registrado, não contribuiu durante a vida, nesse caso, a pessoa consegue o benefício ou não, né? Trabalhou ali sempre na informalidade, consegue a pensão por morte? Não, não consegue. Se não contribuiu, não tem jeito. Não. Até mesmo em casos que a pessoa ela recebia o BPC, né? Meu esposo recebia o BPC e eu quero receber a pensão por morte. Tem o direito? Não. É só se tiver as 18 contribuições ou mais, né? Ou naquelas outras hipóteses que eu já disse. Então, por isso que é importante, né? Se a pessoa às vezes é autônomo, trabalha aí de pedreiro ou de outro tipo de trabalho, ir lá pegar o carnezinho do INSS e pagar todo mês por conta própria. Hoje em dia é muito importante a contribuição previdenciária, né? Se você tem uma queda, se machuca, você está ali amparado pelo INSS. Ou então, se você deve pensar não só em você, mas na sua família. Por exemplo, um pai de família, né? Se ele vir a óbito, ele vai deixar a família dele amparada, né? Então tem toda essa questão. E esses autônomos hoje, inclusive, tem a possibilidade do MEI, né, doutora? Sim, sim. Fazer ali um CNPJ, inclusive para emitir nota, ali fazendo um serviço de pedreiro ou outro. É importante contribuir para o INSS, para lá na velhice a gente ter algum tipo de proteção, né? A gente costuma falar assim, hoje em dia, no INSS, a gente tem contribuição que cabe em todos os bolsos. Sim, verdade. Né? É muito importante contribuir. Já vi casos que a pessoa contribuiu anos, parou de contribuir, ficou enferma, ficou doente e não consegue requerer um benefício. Por quê? Porque ela não tem a contribuição necessária, né? Não está na qualidade de segurado. Então, é sempre importante contribuir. Um exemplo disso, eu tenho um pai que ele é caminhoneiro, ele é carreteiro. Então, eu cuido ali das contribuições previdenciárias mensais dele, ou seja, ele não passa nenhum mês sem fazer a contribuição ao INSS, porque se acontecer alguma coisa, né, algum inconveniente, ele está ali amparado e segurado pelo INSS. Muito bom, ótimas informações aqui, doutora. Para quem não a conhece, ainda não conhece o escritório, tá ali na Avenida Brasil Central, né, doutora? Em frente à Praça da Pedra, é isso? Sim, em frente à Praça da Pedra. Estamos passando por um período de reforma, mas o escritório está aberto, né? Se você tiver alguma dúvida, precisar de assistência jurídica, fique à vontade para ir até lá.
Muito bem, e você que perdeu essa entrevista do início, vai lá no YouTube, vai estar salvo, viu, para trazer mais dúvidas, para tirar, né, as suas dúvidas, melhor dizendo. Doutora, tem algo a mais que queira acrescentar, algo importante aí nas informações para apresentar para o nosso ouvinte e espectador? Acredito que não me veio à mente. Eu posso mandar um abraço para minha Claro, mãe? claro. Todas as vezes minha mãe e minha avó ficam assistindo de outra cidade, então eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, para minha avó, né, que moram em outra cidade, moram em Caiapônia, para o meu pai também, para toda a minha família que está assistindo, eles sempre cobram. Obrigado, viu, doutora? Até uma próxima oportunidade para tirar mais dúvidas. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada. Lembrando, doutora, antes de finalizar, dizer que é a sua área mesmo, a previdenciária, inclusive aqui na OAB local, você está aí à frente, né, da questão previdenciária, do direito previdenciário, não é isso? Eu sou a presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da cidade. Um aspecto bem polêmico que nós tentamos combater, porque infelizmente é de grande proporção. Até o presidente da UAB aqui de Piranhas, o doutor Ítalo, também vem tentando combater, é a questão, né, de pessoas que não são profissionais, Sim. ficam em porta de hospital, ficam procurando pessoas, né, ou seja, que tem pouco conhecimento para fazer esse tipo de benefício, se beneficiar não sendo advogado. Isso não pode. Então, não confie em quem não seja advogado para estar requerendo o benefício, porque não pode. Inclusive, tem várias formas também de você denunciar. Ou seja, se você vai no hospital, tá lá na porta uma pessoa, olha, você tem que fazer um auxílio-doença, você tem que fazer uma pensão por morte, e não é qualificado, e não é advogado, também você pode estar denunciando, não entra nessa. Inclusive, doutor, essas pessoas acabam cobrando preços exorbitantes das pessoas, confiscam ali o cartão, quando o benefício sai, fica recebendo durante meses, né? Já vi casos até dessas pessoas que agem de má fé e fazem empréstimo consignado no nome dessas pessoas, beneficiários. Então, são casos extremamente perigosos, né? Se você cair numa fraude dessa, você vai ser muito prejudicado. E o bom é que nós temos agora aqui a nossa OAB local, sem depender de outro município, pode ir lá fazer denúncia, né? Que o doutor Ítalo faz um ótimo trabalho, ele está disposto assim, a receber reclamações, também elogios, né? Porque ele faz um ótimo trabalho aqui na comarca. Então, temos aqui a Comissão de Direito Previdenciário, a Comissão da Mulher, né? Tem vários advogados à frente, né? Eu estou à frente da Direito Previdenciário, não me lembro quem está à frente das outras, que são várias, mas só isso mesmo. Obrigado, doutor, até a próxima. Eu que agradeço.